Você liga o interruptor e a lâmpada acende. Você solta um copo e ele se quebra, porque a lâmpada nunca se acende sozinha e o copo nunca se remonta. A sua vida inteira, a sua experiência do mundo é uma sucessão de eventos que só andam em uma direção. É uma verdade tão óbvia que você mal percebe, mas ela esconde um dos maiores mistérios da existência, porque o tempo só anda para frente. O copo de vidro que você segura é um sistema organizado. As moléculas estão em um arranjo específico, com uma estrutura que o torna inteiro e útil. Quando ele cai no chão, ele se despedaça. Milhares de fragmentos se espalham, cada um em um lugar diferente. O sistema se tornou desorganizado. Você não espera que, magicamente, aqueles pedaços de vidro se juntem de novo, formando o copo original. Ninguém espera. Mas por quê? Nenhum documentário de natureza te mostra um ovo quebrado se unindo e voltando para dentro da galinha. Nenhum vídeo de física te mostra a fumaça de um cigarro voltando para o filtro. E nenhum de nós se lembra do futuro. Nós vivemos em uma realidade onde o passado é fixo e o futuro é uma incógnita que se desenrola. Há uma seta invisível que aponta sempre para frente. Essa observação diária, banal até, esconde uma lei fundamental do universo. Não é uma lei sobre a gravidade ou a luz, mas sobre a própria tendência das coisas. Você vê o seu cabelo crescer, mas nunca encolher. Você vê as folhas caírem no outono, mas nunca voltarem para os galhos. O mundo e tudo o que há nele parece estar em uma viagem de mão única. Você percebe o tempo avançando, mas o que é essa força que o empurra sem parar? E se ela não fosse a gravidade nem a luz, o que mais poderia ser? Essa força, essa seta que aponta para frente é a entropia. É a segunda lei da termodinâmica, uma observação fundamental sobre o universo. Pense no calor de uma xícara de café quente. Se você a deixa em cima da mesa, o calor se espalha para o ambiente. Ele nunca volta para a xícara, concentrando-se de novo para deixá-la mais quente. Isso é entropia agindo. O calor distribuído é um estado mais provável do que o calor concentrado. Ou imagine uma gota de tinta em um copo d'água. A tinta se espalha até colorir toda a água. Você não espera que a tinta se junte de novo, formando uma única gota no fundo do copo. Por que não? É porque existem muito mais arranjos possíveis para as moléculas de tinta espalhadas na água do que para as moléculas concentradas em um único ponto. A natureza segue o caminho da maior probabilidade. É uma tendência, não uma regra absoluta. Em um experimento mental, se você tivesse apenas umas poucas moléculas de tinta, seria teoricamente possível que elas se movessem aleatoriamente e por acaso se juntassem por um instante. Mas com trilhões de moléculas, a chance de isso acontecer é tão ínfima que se torna impossível na prática. É como esperar que você ganhe na loteria todos os dias da sua vida. A entropia nos diz que o universo tende a ir de estados mais ordenados para estados mais desordenados. É uma viagem de mão única. Um sistema isolado nunca vai, espontaneamente, ficar mais organizado. Você não vê o gelo se formando sozinho em um copo de água à temperatura ambiente. Você não vê uma sala bagunçada se arrumando sozinha. Sempre precisamos de energia para trazer ordem. Se você gosta de mergulhar nesses mistérios, considere se inscrever no canal. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que também se intriga com as grandes perguntas da existência. Assim, você ajuda a gente a continuar essa investigação. Essa tendência universal ao desarranjo é o que impulsiona o tempo. Ela define a direção. O que você chama de passado são os estados de menor entropia. O futuro são os estados de maior entropia, onde as possibilidades se espalham.
A irreversibilidade desses eventos, como o copo quebrado ou o calor espalhado, é a mesma irreversibilidade que sentimos na passagem do tempo. Essa mesma força que espalha o calor e mistura o café também molda a sua percepção de futuro e passado. Ela aponta a direção para tudo. A sua vida, a sua memória, a sua noção de ontem e amanhã, tudo isso pode estar amarrado a essa inclinação fundamental do universo. Eu me pergunto, será que a nossa própria consciência do tempo, a maneira como você se move através da vida, é uma resposta a essa flecha que indica o aumento da desordem? Nós construímos narrativas para nossa vida, do seu nascimento até agora. Você lembra de coisas que aconteceram. O passado existe para você como uma coleção de fatos fixos. Mas o futuro não. O futuro é aberto, cheio de possibilidades. As suas escolhas agora podem moldá-lo de milhões de formas diferentes. Não é exatamente assim que a entropia funciona. Ela descreve um passado com menos arranjos possíveis e um futuro com muito mais arranjos possíveis. Uma possibilidade que nós no Código Galáctico consideramos é que percebemos o tempo avançando porque vivemos na direção em que as possibilidades se espalham. A sua existência, a minha existência, a existência de tudo acontece nesse fluxo. Não significa que a entropia explica sozinha a sua experiência de cada segundo, a sua emoção ao esperar algo, a sua tristeza ao lembrar de algo. A ciência ainda não consegue mapear toda a complexidade da consciência humana a uma única lei física. Mas podemos imaginar que essa lei fundamental do universo nos empurra, junto com tudo mais, para frente. Essa visão transforma a passagem do tempo de algo misterioso, quase mágico, para uma consequência direta da maneira como o universo está organizado. O tempo não é apenas uma medida. Ele é uma expressão da mudança contínua, do movimento incessante em direção ao desdobramento máximo das coisas. É a razão pela qual você não pode voltar e consertar o que já quebrou ou reviver um momento exato do passado. Essa é a conclusão que este canal apresenta. Talvez percebamos o tempo avançando porque vivemos na direção em que as possibilidades se espalham. Se o tempo é a seta da entropia, a sua consciência é apenas uma parte desse fluxo, ou ela o transcende de alguma forma. Se você mergulha nesses mistérios, considere se inscrever no canal. Lançamos um vídeo novo a cada 3 horas aqui para você ter sempre conteúdo novo. No próximo episódio, vamos investigar se o universo pode